Rapaziada, Palmeiras, virtual campeão paulista, sai na frente. E Flamengo, meus amigos, querem derrubar José Boto. Tamo junto. Salve, salve, rapaziada. O Palmeiras vence o Novo Horizontino no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. E, rapaziada, o Palmeiras vai ser campeão. Esse time do Novo Horizontino, ele é esforçado, ele briga, time com muita personalidade. Mas, brother, se o Palmeiras fizer um jogo correto lá em Novo Horizonte, o Palmeiras é campeão, cara. Obviamente, eu acho que o Palmeiras deveria ter matado o confronto ontem, ter feito um 2-0. O Palmeiras jogou muito mal. Ofensivamente, não, né? Mas o Palmeiras jogar mal ofensivamente não é novidade, né, velho? Nossa, cara, ofensivamente o Palmeiras ontem, cruel. O Alano jogou bem, Maurício nada bem. Cara, nessa função aqui tem que ser o Andréas Pereira, cara. Sousa. Aí ele botou o Vitor Roque no banco, né? Até me surpreendeu. O Abel Ferreira, ele colocou um 4-2-3-1. Você viu que era um 4-2-3-1 bem raizão mesmo. Mas, nossa, velho, que jogo ruim. O lance, se você ver o lance do gol, é uma bola longa pro Flaco Lopes. O Flaco Lopes que jogou muito. Cara, realmente o Flaco Lopes ele tá merecendo uma chancezinha na Europa, viu? Não é 40 milhões de euros, não. Como tem uns caras que nem vender o Flaco Lopes por 40 de euros, rapaziada. Não chega, não. Nós chega a Arábia Saudita aí. Então, nem isso, pelo jeito, né? A Arábia Saudita nem tá querendo gastar isso tudo. Então, velho, não foi legal ofensivamente. O meio-campo bem, o Marlon Freitas e o Andréas Pereira muito bem, né? O meio-campo do Novo Horizontino, você vê que eles tentaram fazer um jogo mais físico, não conseguiram. Não conseguiram. Até achei que a estratégia do Novo Horizontino foi uma estratégia que eu acho que você tem que fazer contra o Palmeiras. Pressiona esse meio-campo, não fica de bloco baixo, não. Joga de maneira corajosa, entendeu? Mas é difícil manter a posse. Você vê que o meio-campo tem muita força física, mas com a bola é muito zoado. Você vê que o Novo Horizontino com a bola não é um time muito bom com a bola. E aí o jogo fica feio, porque o Novo Horizontino com a bola é um time muito feio. Tipo assim, caraca, mano, como é que o Santos e o Corinthians são eliminados por... É um time muito aguerrido, muito agressivo, de muita pegada. E isso dá pra você ver, que é um time de muita energia, é um time batalhador, tem qualidade ali e tal. Mas, brother, é Robson. Aí o meio-campo que não tem muita qualidade técnica, muita fisicalidade. Caraca, mano, eu vi o jogo de ontem, caramba, mano, Corinthians e Santos, como é que vocês pedem pra um time desse, velho? Eu fiquei com essa sensação. A sorte do Rodrigo que o Palmeiras jogou mal. E ofensivamente, o Palmeiras do Abel Ferreira, todo mundo sabe como é que é, né? Não é nenhum Manchester City do Guardiola. O Palmeiras tenta, se impõe. Achei o Sousa meio perdidão, o Alan mal. Obviamente, a gente sabe que o padrão ofensivo do Abel Ferreira é muito ruim. Mas eu achei que faltou individualidade também. Você vê, o Flaco Lopes jogou bem, o Andréas Pereira tava bem, o Marlon Freitas bem. Faltou mais individualidade. Maurício. Mais ou menos. Aí o Arias entra, você vê a diferença, né? O Arias entrou muito bem. Aí o Sousa, nada. Alan, nada também. Individualmente, coletivamente, a parte ofensiva do Palmeiras não foi legal. Aí teve o lance do pênalti. Aí o Carlos Miguel pegou o pênalti. O Palmeiras no segundo tempo tava tentando, mas aquele padrão, muita bola pro Flaco Lopes segurar, pra ele segurar a bola ali, tentar fazer alguma coisa. Aí entrou o Lucas Evangelista, o Arias, Felipe Anderson, Vitor Roque, o cara, o banco aí, ó, Felipe Anderson, Roque, João Arias. Caraca, o banco do Palmeiras deu uma... o banco do Palmeiras deu um belo up, né? Aí... Tentou, nenhum muito perigo, entendeu? Nada demais, pouca finalização. Foi um jogo feio, rapaziada. Não tem nem muito o que comentar, porque foi um jogo feio. Ofensivamente, o Palmeiras poderia ter sido melhor. Individualmente, alguns jogadores. O Novo Horizontino é um time que é limitado. É um time muito aguerrido, mas limitado. Santos e Corinthians. Vocês têm que criar vergonha na cara. Vocês têm que criar vergonha na cara. E o Palmeiras é virtual campeão. Só um desastre da natureza tira o título do Palmeiras. E, cara, o Palmeiras vai fazer na temporada dele. Vai ser campeão paulista, eu acho, né? Aí agora tem o Novo Horizontino dia 8. Depois tem o Vasco lá em São Januário. Vasco, Mirassol, Botafogo em casa. Clássico. Cara, o Palmeiras
Palmeiras tem uma sequência aqui que dá pra encaixar, né? Dá pra encaixar uma boa sequência aí. Porque, enfim, né? Dá pra encaixar uma boa sequência. E o Palmeiras tem que. Eu acho que o Palmeiras já quer aproveitar que tá 6 pontos do Flamengo, né? Já quer aproveitar que tá 6 pontos do Flamengo e não baixar muito a cabeça e focar no Brasileirão. O Palmeiras é um time que, se focar no Brasileirão. Pra mim, desde o começo desse Brasileirão, pra mim é Palmeiras e Flamengo, velho. Eu não boto muita fé nesse Cruzeiro, não. Entendeu? E eu acho o Palmeiras, ó, já tô a 8 do Cruzeiro, 6 do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras não quer abaixo, não quer, cara, vamos pontuar, vamos ganhar, não vamos, vamos abrir uma gordura pra quando chegar a calendário da Libertadores, Copa do Brasil, a gente já tá mais com uma gordurinha ali no Brasileirão. E é isso, meus amigos. Tamo junto. Rapaziada, José Boto, o mais conhecido como Marcos Braz português. Rapaziada, é o seguinte, se você acompanha meus vídeos, Flamengo, Felipe Luiz, BC Fla, eu já venho falando, o trabalho do Boto é mais ou menos. O trabalho do Boto é mais ou menos. Tem que cobrar o Felipe Luiz, mudança tática, não tá funcionando. Isso também é papel do diretor, tá, gente? O pessoal pensa que diretor é só contratar e vender. O papel do diretor é base, é logística, é tudo. É ambiente, é problemas, é tudo, cara. O diretor esportivo, ele ali tem que estar de olho em tudo. Ele tem que ser o cara que media o ambiente do clube. Não é só contratar e vender e fazer scout. Pra isso, mano, você contrata um diretor técnico pra isso. O diretor esportivo é o cara que, gente, o futebol é dele. Gente, o futebol do maior clube do Brasil é dele. Olha o cargo desse cara. Esse cara, ele tá hoje no top 10 cargos mais importantes do Brasil. Então, meus amigos, eu já venho falando que o trabalho dele não é bom pra mim, Lino, Bagre Royal. E ó, todos desse que falou aqui, ó, rapaziada, não serve pra nada. Mas enfim, vamos lá. Eu já venho falando há algum tempo. Aí saiu aqui algumas coisas. Primeiramente, teve o acontecimento do Felipe Luiz. Rapaziada, a gente tem que ter cuidado com as coisas que vai sair na mídia. Eu sempre falo pra vocês, uma coisa vaza porque alguém quer que ela vaze. Nunca se esqueça disso. Você, cara pálida. Seu time, uma coisa vaza porque alguém quer que ela vaze. Então, meus amigos, a gente sabe que a relação também da mídia com o Boto. Outra coisa, rapaziada, o Boto é o diretor de futebol do Flamengo. A gente sabe que tem vários outros interesses por trás desse cargo, que negocia jogadores e pipipi, de comissão, e papapá. A gente sabe que é um cargo que movimenta muito dinheiro. E aonde entra muito dinheiro, existe muita margem pra sacanagem. Eu tô achando esse movimento anti-Boto muito de uma vez. Bah, aqui fala que ele foi o cara que sugeriu a demissão do Felipe Luiz. Aí que a relação do Boto com o elenco do Flamengo é inexistente. Aí fala que ele manda funcionários limpar, é arrogante, enfim. Entendeu? Pelo que se falou aqui, rapaziada, é muito comportamento de português, né? Português é um pouco assim, meio relaxadão e tudo mais. Enfim, rapaziada, Boto, BC o Boto deveria cair? Sim. Sim. Rapaziada, uma coisa que jamais vai mudar. Ó, o treinador indo bem ou não, por mais bizarra que talvez pareça a demissão do Felipe Luiz, gente, ó, toda vez que um treinador deixa um clube, é fracasso do clube. Aqui no Brasil, a gente trata, aqui muito, o brasileiro, o bostileiro, ele trata muito, tipo assim, ó, tem que demitiu, aí contrata, aí consegue 5 vitórias seguidas, parece que tudo se resolveu. Não, mano. Toda vez que um clube de futebol demite um treinador, é fracasso, cara. Alguém fracassou. Ponto. Eu acho que ele deveria cair não por causa do Felipe Luiz, mas por tudo que envolve o futebol do Flamengo. Gente, ó, o futebol do Flamengo é apenas consequência. Praticado dentro de campo. É apenas consequência. O trabalho do Boto, além do Felipe Luiz, não é bom. Ponto. Ponto. ABC, se ele continuar, rapaziada, o impacto do Jardim vai determinar muito o futuro dele. Muito o futuro dele. O impacto do Leonardo Jardim e a janela do meio do ano. Na janela do meio do ano, ele vai ter que trazer uns caras bons. Vai ter que trazer uns caras bons. E, obviamente, toda essa questão comportamental do elenco. Eu não teria problema em demitir o José Boto, porque o trabalho dele não é bom. Simplesmente não é bom. Agora, depende do que o BAP quer. Demitir agora, de verdade, pra mim, tanto faz. Porque se ele ficar agora, gente, ele vai depender muito de resultado e do impacto do Jardim. Aí no meio do ano ele vai ter. Aí ele talvez ele receba mais uma chance no meio do ano. Dependendo de quem ele contratar.
Eu acho que se o Boto. Se eu fosse o Boto, cara, eu tô pressionado, mas eu vou me sustentar aqui no cargo até o meio do ano. Se eu sou do mental do Boto, eu preciso trazer jogadores que eu mande o recado pra torcida assim, ó. Pronto, rapaziada, tá aqui o material humano. Tá aqui o material humano. Agora é o treineiro. Ele precisa fazer uma janela assim. Aqui, ó, material humano tá aqui, ó. 2 por posição, elenco farto, qualidade, as características que ele pediu, as características do jogo, garantias de gol, produção, qualidade do meio-campo. Tá aqui, ó. Entreguei pro treinador. Aí ele talvez sobreviva. Ó, entreguei material humano. O cara que não tá fazendo render. Aí vai ser outra crise, né? Mas pelo menos ele se sustenta no cargo. Vamos ver, eu só não gosto, A minha única coisa com o Boto, que eu tô achando esse movimento de fritar ele muito do nada, miraram os canhões nele. E novamente, rapaziada, sabe quem deveria estar com os canhões aí mirados? O BAP. A decisão de bosta de voltar ao campeonato estadual foi dele. Foi dele. E eu acho que isso é pouco criticado. Entendeu? Se o BAP teve que demitir o Felipe Luiz, começou com ele. Enfim, trabalho do Boto não é bom. Pra mim, demitir ou manter ele, tanto faz, não acho que vai mudar muita coisa. Se ele ficar, ele vai ter que rezar pro Jardim conseguir resultado e resultado rápido. E no meio do ano ter a última chance, porque se ele fizer outra janela de bosta, se ele trouxer outro Bagre Royal e outro jogador inflacionado como foi o Samuel Lino, aí sim, rapaziada, não é só demitir não, é banir ele de pisar em solo brasileiro.